Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é teoria da contingência. Bom, antes de iniciarmos especificamente a tratar desta teoria, deixo uma reflexão do que é Venato para vocês. A reflexão diz o seguinte: não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende. Então, uma reflexão do Venato que é bastante apropriada para nós entendermos aí sobre a teoria da contingência. Lembrando que a teoria da contingência ela surge num contexto de grande evolução das organizações. Então, lá na década de 70, a gente já tem muitas organizações e organizações atuando em âmbito global, então multinacionais, grandes estruturas. Então, é importante considerar estes aspectos quando a gente vai discutir a teoria da contingência. E ainda, a ênfase dessa teoria é no ambiente e também na tecnologia. Então, o foco dessa teoria é abordar e estudar o ambiente ao qual a organização está inserida, o ambiente que essa organização se relaciona e a tecnologia que é utilizada e que está em plena evolução naquele momento. Temos outras características, como a contingência, que vislumbra as tarefas da organização, a estrutura, as pessoas, as tecnologias, tudo isso representa um ambiente. Então, uma organização que esteja num ambiente altamente tecnológico, que tem pessoas qualificadas, que tem estruturas muito bem definidas e tarefas bem executadas de forma eficiente, tudo isso pode formar ou proporcionar um ambiente favorável às organizações, favorável ao resultado, à eficácia organizacional. Então, essas contingências que existem sobre cada um desses elementos que foram destacados, elas precisam ser consideradas, ou seja, essas incertezas existentes não só na tecnologia, como nas pessoas, tudo isso é fruto ou gera um fruto no ambiente que possa ser favorável ou não às organizações. Então, pensando nas características da teoria da contingência, vale destacar que a organização ela tende a ser vista nestes preceitos como um sistema orgânico e não um sistema mecanicista, conforme foi destacado lá nas teorias iniciais. E ainda, é considerado o complexo interrelacionamento entre as variáveis organizacionais internas e estas variáveis organizacionais com o ambiente. Então, de que forma existe relação entre a estrutura organizacional com as instituições que influenciam a organização, tudo isso é estudado dentro da abordagem contingencial ou teoria da contingência. Bom, vale ainda destacar que, dentro da perspectiva da contingência, considera-se que existem diferentes ambientes, então, para esses diferentes ambientes, tem que se buscar construir estratégias apropriadas, ou seja, as estratégias serão distintas também, e com isso, os resultados ou as estruturas precisam também ter esta distinção. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: se você cria uma empresa num contexto europeu, por exemplo, e lá essa empresa, utilizando de determinadas estratégias, geram excelentes resultados, consegue ser uma organização eficaz, a mesma estratégia sendo adotada por uma empresa do mesmo segmento, com o mesmo nome, com a mesma proposta, no Brasil ou na América Latina, ela pode gerar resultados distintos. Por quê? Porque os ambientes são distintos, as pessoas que vão compor essa organização são diferentes, a tecnologia, as leis, o próprio hábito de consumo das pessoas que vão consumir da empresa são diferentes. Então, é preciso considerar tais diferenças, porque replicar apenas um caso que dá certo, isso em uma realidade diferente, isso não é resultado de eficácia. Então, é preciso avaliar
todas essas contingências, todas essas diferenças para saber exatamente o que é mais apropriado numa determinada organização situada numa região específica. Então, alguns princípios da teoria da contingência que vale ressaltar. Primeiro deles, não há uma melhor maneira de organizar. É óbvio que existem formas e preceitos da administração que conduz você para um determinado resultado. Mas não há a melhor maneira. A melhor maneira de te administrar é essa forma, aplicável a todo e qualquer tipo de empresa. Claro que não. Existem empresas que um determinado padrão de comportamento, padrão de gestão, ele pode tender a um determinado resultado. Mas em outras organizações que estão em outro segmento, isso pode não funcionar. Então, é importante considerar tais diferenças. Seria muito simples, né? Olha, conseguir a regra básica, a regra mágica para administrar todo e qualquer tipo de empresa. As empresas não teriam nem mesmo distinção. Todas elas iam conseguir o melhor resultado. A gente sabe que não é isso, a realidade é muito distinta. Existe competição, existem vários atores envolvidos junto à empresa, no meio ambiente, então é importante considerar todos esses aspectos e o administrador precisa ser treinado até mesmo para distinguir, diagnosticar um problema e tomar uma atitude, buscar uma outra estratégia que possa facilitar e que possa conduzi-lo a um resultado diferente. Outro princípio, uma determinada forma de organizar não será igualmente eficaz em todas as situações. Óbvio que não. As leis são distintas, as pessoas são distintas, o hábito de consumo também pode ser diferenciado. Então, em time que se está ganhando, não se mexe. No caso da administração, não é tão aplicável assim esse ditado. Então, é preciso considerar que em time que está ganhando, se eu mudar o campo, se eu mudar o ambiente, se eu mudar as pessoas, talvez eu vou ter que mudar também a estratégia. Porque para eu conseguir a vitória, eu preciso me adaptar ao meio qual estou inserido. E ainda, a abordagem contingencial salienta que não se atinge a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional. Ou seja, não existe uma forma única que seja a melhor para organizar, no sentido de se alcançar objetivos altamente variados das organizações dentro de um ambiente de trabalho também variado. Lembrando, quando eu falo de resultado organizacional, eu não estou falando apenas de lucro. Eu estou falando num bom ambiente para se trabalhar, de clientes satisfeitos, de pessoas satisfeitas com a organização ao qual ela presta serviço. Então, são vários aspectos que a gente pode abordar em relação a isso. Bem, então, dentro da proposta contingencial, a gente pode trabalhar sobre duas perspectivas. Uma chamada de ambiente geral. O que seria esse ambiente geral? São as condições tecnológicas, as condições legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas, culturais, tudo que possa influenciar indiretamente a organização. Por que eu digo indiretamente? Porque as influências diretas, a gente tem um outro ambiente, chamado ambiente de tarefa, que eu vou demonstrar posteriormente a vocês. Já um ambiente que a gente chama ambiente indireto, uma mudança na legislação, isso pode gerar um benefício para a sua empresa, para a sua organização ou não. Isso pode gerar um risco, gerar um custo, pode gerar um problema. Então, é preciso considerar essas variáveis que influenciam direta e indiretamente a organização para que o profissional da administração possa se preparar, possa se planejar ou para aproveitar uma oportunidade ou para se defender de algum risco que esse ambiente geral possa oferecer àquela empresa, àquela organização. Então, nós temos também o chamado ambiente de tarefa. O que é o ambiente de tarefa? São os fornecedores, o cliente, o concorrente, entidades reguladoras, são aqueles atores que a organização tem relação direta. Ou seja, a organização precisa fazer o pedido do produto ou do insumo ao fornecedor.
que, consequentemente, essa mesma organização precisa ter um relacionamento direto com o seu cliente, que vai sofrer influência direta e vai influenciar também o seu concorrente. E as entidades reguladoras, se for uma empresa, por exemplo, do setor alimentício, a vigilância sanitária, se for uma empresa que tem lá uma exploração ambiental, a gente tem um órgão regulamentador para isso. Então, observem que existem essas relações diretas, que são relações encontradas no ambiente chamado ambiente de tarefas. Então, dentro desse contexto, nós precisamos posicionar a organização de forma que essa organização ela esteja atenta a tudo aquilo que possa influenciá-la e que ela também consiga compreender o seu ambiente de tarefa para tomar as medidas necessárias e as medidas apropriadas para que essa organização consiga se desenvolver. Bom, dando sequência, nós temos o chamado impacto do ambiente. Então, qualquer mudança do ambiente que a organização está inserida, ela pode se beneficiar ou ela pode ter algum tipo de problema em relação ao ambiente, e também a integração das teorias mecanicistas e orgânicas. Então, nós temos lá as teorias mecanicistas, lá na administração científica de Taylor, nós temos lá o foco nas tarefas, que é ser muito eficiente no âmbito operacional, mas também temos outras teoria sistêmica, por exemplo, que ela é mais orgânica, pensar a organização como um grande sistema em funcionamento. Então, o casamento dessas duas teorias, a associação dessas duas teorias, dessas duas frentes de pensamento, faz parte da proposta da teoria da contingência. Então, só para exemplificar para vocês, o chamado ambiente geral da teoria da contingência envolve aspectos econômicos, demográficos, ecológicos, políticos, tecnológicos e legais, e como que isso, na prática, ela pode influenciar diretamente a minha organização ou a empresa ao qual eu estou inserido. Bom, vamos pensar em condições econômicas. Primeiro, vamos pensar em câmbio. Vamos supor que a sua empresa ela importe insumo para a fabricação de um determinado produto. Bom, se essa importação ela é negociada em dólar, o câmbio muito elevado, isso implica em quê? Em aumentar o seu custo de produção. Você vai conseguir comprar um insumo despendendo de um valor muito maior em dólar. Então, isso eleva o seu custo. Em contrapartida, empresas que têm aí a sua base de exportação, se os seus insumos, se a sua mão de obra ela é custeada em real, ela pode ter algum tipo de benefício com essa elevação do câmbio. Então, para algumas empresas, isso pode representar um aumento de custo, um problema. Para outras, isso pode representar maiores lucros. Então, isso precisa ser considerado a proposta contingencial quando se diz respeito a analisar o ambiente geral. Questões demográficas, mudança de hábito. Observem que muitas pessoas, os ciclos de pessoas estão mudando o hábito de consumo. Então, devido a essas mudanças, você pode tender para o aumento do consumo de um produto ou não, para a diminuição do consumo de determinado produto. Então, no passado, por exemplo, era muito comum, para quem é fã aí de apreciar um cigarro, um tabaco, fumar em lugares fechados, em locais fechados, em ambientes reservados, e hoje em dia, devido a uma mudança legal e também uma mudança de comportamento, uma mudança demográfica, ficou mais restrito esse tipo de uso, esse tipo de consumo. Então, algumas empresas acabaram, de certa forma, sendo prejudicadas em relação a esta, de certa forma, denominação legal, né, dessa interferência legal, que seria o termo mais apropriado. Já se a gente passar para uma questão tecnológica, vamos exemplificar com uma empresa em específico. Vocês lembram das locadoras de vídeos, locadoras de fitas, de DVDs, de games? Então, existiam várias desses estabelecimentos nas cidades, né?
em virtude das mudanças tecnológicas, em virtude com o avanço do streaming, por exemplo, esse tipo de negócio tornou-se inviável. Por quê? A tecnologia avançou e ter um negócio dessa natureza iria atingir um público muito restrito que ainda insiste em consumir esse tipo de produto. Por quê? Com a mudança tecnológica, uma outra plataforma, de certa forma, passou a ser utilizada por grande parte da população, o que inviabilizou alguns negócios. Temos outros exemplos, igual nós podemos destacar um negócio que esteve muito em ascensão lá no início dos anos 2000 e que depois entrou em estabilização e declínio, que foi as empresas Lan House, por exemplo. Então, no passado, o microcomputador, a banda larga, ainda era de difícil acesso para a população de uma forma geral. O que aconteceu? Com o custo, o preço do microcomputador, ele passar a ser acessível a grande parte da população e também a banda larga ser disseminada para a população, tornou-se factível as pessoas terem um microcomputador com acesso à internet em casa. Então, aquele tipo de negócio, Lan House, por exemplo, que as pessoas buscavam como alternativa, passou a não ter tanta demanda assim no mercado, o que acabou por prejudicar esse segmento. Então, vocês estão observando como que a teoria da contingência ela precisa analisar todo o aspecto que rege o mercado de uma forma geral? Então, está ligada para essas mudanças, está atento a essas transformações, isso faz parte da abordagem de contingência. E já falando aí do ambiente de tarefa, nós temos os fornecedores, clientes, as entidades reguladoras e os concorrentes que estão diretamente relacionando com a empresa. Então, por exemplo, vocês estão num ambiente onde o concorrente abaixa o preço do produto e esses produtos são idênticos, você tem algumas alternativas, você tem que buscar alternativas para poder, de certa forma, concorrer com essa empresa que abaixou os preços, ou melhorar o atendimento, ou fazer uma promoção, buscar uma estratégia promocional que gere algum benefício para o cliente, abaixar o preço também, imitando o seu concorrente, enfim, existem alguns caminhos para você, de certa forma, reagir àquele impacto que o concorrente possa gerar diretamente à sua empresa. E isso também está relacionado ao cliente, ao fornecedor, às entidades que regulam aquele mercado. Então, é onde a empresa ela tem essa relação direta com aqueles chamados stakeholders, né? Aqueles atores que influenciam diretamente a organização. E com isso, nós podemos destacar o seguinte, uma forma aí bastante pragmática para a gente falar da teoria da contingência. Existem as ações administrativas que vocês, profissionais da administração, vão desenvolver, implementar e elaborar para dentro da organização o qual vocês vão estar inseridos. Existem as características situacionais, então, as situações que mudam a todo instante. Então, essas ações administrativas, elas dependem dessas características. Então, eu vou fazer uma promoção essa semana, será se é o momento mais apropriado? Então, vamos avaliar as características da situação. É uma semana onde que o mercado está em baixa? Será se isso vai gerar impacto? Eu vou investir em divulgação? O que pode afetar? Então, as características situacionais, elas podem, de certa forma, levar vocês a tomar algumas ações administrativas. E das ações administrativas baseadas nas características situacionais, vocês vão buscar um resultado. Então, lembre-se, as ações baseadas nas características, vocês geram resultados organizacionais. Entretanto, se essas características tiver algum tipo de mudança, você vai precisar o quê? Você vai precisar rever ou readequar ou adequar as ações administrativas. Vamos voltar por exemplo? Vamos lá. O exemplo lá do seu concorrente. Se você tem lá uma ação administrativa, olha, eu vou comprar X produtos para poder fornecer aos meus clientes. Então, eu vou fazer uma encomenda ao meu fornecedor de 1.000 unidades do produto.
de repente você percebe que o seu concorrente fez uma promoção diminuindo o preço do produto em 20%, e isso está impactando diretamente no seu faturamento, ou seja, aquele histórico de faturamento que você tinha semanal, ele não vai se confirmar, porque os seus clientes estão passando a adquirir produto do seu concorrente. Então, essa característica situacional, isso pode levar você a mudanças. Por exemplo, que tipo de mudança? Olha, não vou fazer o pedido com as 1.000 unidades dos produtos, eu vou fazer um pedido com menos unidades, porque senão eu vou ficar com o meu estoque cheio. Então, eu vou rever a minha ação administrativa. Ou ainda, em virtude dessa característica situacional, você vai fazer uma revisão dos seus preços, também abaixar o preço ou fazer uma outra estratégia promocional para tentar manter, pelo menos, os seus clientes perante a essa invertida aí de um concorrente. Observem que essas características situacionais, elas determinam o momento que a empresa vai estar vivendo. Por isso que as ações administrativas precisam ser revisadas e repensadas, porque a qualquer alteração no ambiente, você vai precisar se readaptar. Então, muita atenção para essas características situacionais. Bem, então com isso, pessoal, nós temos aí, dentro dessa explicação final, a relação do se para o então. Então, se eu tiver uma ação muito forte do meu concorrente, então eu tenho um caminho a seguir. Se o meu concorrente não agir de uma maneira muito intensa, eu posso ter um outro caminho a seguir. Se entrar um outro concorrente no mercado, talvez eu tenha que ter um outro tipo de postura com a organização, com as ações administrativas da empresa. Então, vocês estão observando como que essa relação ela é dinâmica no mercado? Então, seria muito difícil ter um manual de como se administrar bem uma organização para o sucesso sempre. Não tem isso. Por quê? O mercado ele é muito dinâmico. As coisas mudam com muita frequência. Então, o gestor, o administrador, ele precisa ter uma visão sistêmica de todo o entorno, de todo o contexto, para saber exatamente os momentos que ele vai precisar utilizar uma ferramenta X ou uma ferramenta Y, em virtude das características situacionais que ele diagnosticou nessa análise ambiental. Tranquilo? Então, com isso, pessoal, deixo uma outra reflexão de Chiavenato, onde ele diz que as empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem adaptar-se adequadamente às demandas ambientais. Essa é mais uma das reflexões do Chiavenato para vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.